Olá pessoal, estou de volta aqui ao nosso canal, agora para falar sobre política. E não dá mais para nós ficarmos em cima do muro ou não nos posicionarmos. Vivemos um momento crucial no nosso país e o nosso pensamento ele não pode ser um pensamento egoísta que olha somente para si, para suas necessidades e nem somente para o seu ciclo familiar. A gente precisa também considerar a nossa nação e os interesses comuns da nossa sociedade. Então, eu vou passar, a partir de hoje, falar um pouco mais sobre política, fazer análise política, trazer aqui comentários, falas, do que vão corroborar para aquilo que a gente pensa de melhor para o nosso país. E hoje eu estou separando aqui um trecho de uma entrevista de um correspondente internacional da emissora Jovem Pan, que fala da relação da Argentina, de como se encontra a Argentina, de alguns comparativos com o Brasil, ou que pode vir a se tornar o Brasil. Uma análise muito interessante, então eu lhe convido a assistir até o final. É um vídeo que vai ficar um pouco longo, mas vai ser interessante, importante, para que você possa fundamentar a sua compreensão do que está acontecendo no nosso entorno e do que está acontecendo e pode acontecer na nossa nação. Então, assista, comente, compartilhe, curta, para que a gente possa fazer um engajamento aí no nosso canal e a gente possa falar cada vez com um público maior. É um conteúdo, a nossa fala ela vai se direcionar para o público cristão, mas não somente para o público cristão, mas para aqueles que têm os mesmos pensamentos, alinhados com a nossa maneira de enxergar o mundo, aquilo que a gente deseja para a nossa nação. Então assista aí até o final e depois coloque seu comentário, curta e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Nós vamos por parte, e a primeira parte, esse correspondente ele fala de como chega a notícia do Brasil para os argentinos. Em especial ele fala das previsões que foram feitas antes da votação e de como é que foi a reação deles após a votação. Assista aí. Na Argentina, quando você vai dar a notícia, eu vi lá o âncora, eles meio que não acreditam que a notícia é boa, eles sempre são surpreendidos, eles falam, é mesmo? A economia tá... Você sente que tem um ruído da notícia no Brasil quando chega lá para a Argentina? Sempre o cara acha que tá pior, então... Com certeza, mas aconteceu uma coisa bem boa no final. Quando as pesquisas começavam a dar essa diferença tão grande, eu falei no La Nación. A rua não mostra essa diferença. Aí as pessoas me falam, Gustavo, maneira um pouco, cara, porque senão a gente pode ficar mal. Inclusive, se confirmada for essa diferença de 15 pontos entre o Lula e o Bolsonaro, ia pensar como que a gente estava conspirando contra o resultado final. Quando terminou a eleição, um monte de gente falou, Gustavo, você foi o único que falou na Argentina que a diferença não ia ser essa. E isso por quê? Porque lá chegam informações, muitas vezes, que são puxadas daqui. Da Folha de São Paulo. No mundo inteiro. Então, a gente quando passa, não é uma questão de defender a um candidato ou outro, é levar a realidade. Exato. Pode gostar, pode não gostar, mas o foco é esse. Bom, a próxima parte ele fala acerca de como se encontra a situação da sociedade na Argentina. Muitas pessoas catando lixo, muitas pessoas procurando comida no lixo para poder se alimentar devido à crise que vive o nosso país vizinho. Convido as pessoas na Argentina a me dar alguma boa notícia da Argentina que eu me comprometo a divulgar. Não tem. Não tem nada que você possa falar, pô, isso aí está bem. Mas publica coisa muito triste da Argentina. Eu vi uns senhores, uns velhinhos pegando terrível. No lixo. Isso é latinha. Não, Emílio, eles estavam pegando latinha. Não, mas buscam comida. Comida. Não, comida não, é latinha. Não, tô falando. Não, buscam comida, Emílio. Só para você entender, a Argentina não chegou à situação que se encontra hoje de uma hora para outra. Há um cálculo aí que levou aproximadamente 70 anos para que a realidade da Argentina fosse o que é hoje. E o Brasil vem aí numa decrescente há 20 anos. Tem melhorado nesses últimos anos, mas a gente precisa pensar o que a gente quer para o futuro da nossa nação. E um comentário muito interessante que o Zurita ele faz, né, é que as pessoas elas vão se empobrecendo e se adaptando a isso. É um fenômeno que a gente já comentou aqui no nosso canal, que é o fenômeno da psicoadaptação. Assista. Mas a Argentina está afundando há 100 anos. 70 anos. 70 anos que a gente está afundando aqui, uns 30.
Um pouquinho menos. Uns 30 a gente está afundando. E o que eu digo para a turma é o seguinte, a pobreza, você não percebe que você vai estar ficando pobre, porque você vai se adaptando. Muito se fala aqui sobre a necessidade de uma reforma da Previdência. E é uma resistência muito grande, porque as pessoas vão entender que estão querendo se tirar benefício do pobre. Mas a gente tem que pensar para além, entendeu, das nossas preferências, dos nossos interesses, mas pensar para uma realidade futura da nossa nação. E isso não é só pensando em nós, mas pensando nas futuras gerações, né? Então a Argentina vive uma realidade muito cruel e que faz com que a sociedade empobreça. A gente vai ver agora, né, como é que a situação da Previdência ela vai se tornando insustentável. Veja esses números e faça aí a sua reflexão. Porque o que acontece? A Argentina, como ela deu muito benefício, como ela tem muito sindicato, como eles estão, esse negócio social, ele ficou tão grande que hoje em dia você tem pouca gente trabalhando, muita gente com benefício e o Estado ficou pobre. Eu tenho os números, se você quiser. Você tem? 22 milhões de pessoas sobre 47 milhões de habitantes recebem alguma ajuda social. 5,8 milhões de pessoas trabalham com carteira assinada. 4 milhões e meio de pessoas trabalham no Estado. A conta não fecha nunca. Exatamente. Não tem como fechar. Não tem de onde tirar dinheiro. Não tem. Você certamente já ouviu falar sobre o projeto de poder, né? E ninguém que é autoritário chega ao poder de uma hora para outra. O projeto é gradativo. Muitas das vezes, né, esses que são ditadores hoje, eles iniciaram lá atrás com um discurso que falava sobre democracia, né, que aparentemente estava ali para cuidar do povo e do interesse do povo, dos mais humildes, dos mais pobres, né, em defesa de classe. Mas com o passar do tempo, à medida que foram se perpetuando no poder, foram mudando também a forma de tratar a sociedade. Então é muito importante poder olhar para isso e pensar. E aí o comentarista aqui, ele traz uma ideia de como funciona a estratégia para a implantação de medidas absurdas, né? Aquilo que era absurda quando foi falado no primeiro momento, né, depois passa a não ser. Então, gradativamente, sorrateiramente, vai se convencendo as pessoas de que aquele projeto é o melhor. Então, olhe, analise, pense sobre isso. São propostas que soltam a informação para ver o que a gente fala. Se pega na sociedade, aí muito político manda. faz isso. Solta numa entrevista alguma coisa e ele vê. O Lula fazia muito isso. Ele falava com umas ideias absurdas, via como estava a temperatura. Tem um discurso muito comum de um dos candidatos, né, que é o controle das redes sociais. O que isso significa, né? E o dito é que é para se controlar, para evitar as mensagens de ódio. Mas o que é mensagem de ódio? Quem define o que é mensagem de ódio? Na verdade, isso caminha para uma censura. Então, assista essa outra parte do vídeo. Mas, por exemplo, aqui, você sabe que eu fico meio preocupado? Porque, por exemplo, o Lula, você não sabe o que o cara vai fazer. Ele não diz. Ele não quer que você saiba. Exatamente. Ele não quer que você saiba. Não é que tem você... sim, ele tem programa. Ele não quer que você saiba. Como é que você vai votar num cara que você não sabe qual é o gabinete dele e ele não fala? Ele fica lá tomando água, eu sou o quê? Ele vai ter que falar. Agora? Ele vai ter que falar quem é. Não vai falar. Vai ter que falar quem vai ser o seu candidato a Ministério da Economia, senão vai ter problema. Mas ele não quer falar. Eu não sei. Não, ele não vai falar. É o Meirelles? Mas deveria. É o Alckmin? Eu sei, mas você já viu isso na tua vida, uma eleição onde você vai votar num cara e fala assim, mas e a economia? Surpresinha. Não pode. Vamos ver. Mas isso vai ser contra ele. E ninguém Essa cobra. é a questão. Ele vai ter que colocar. Mas eu li o programa do governo do Lula. E eu convido as pessoas a ver a última frase de todas. Qual é a última? A última. Disse que vai controlar civilizadamente as questões das redes sociais, da internet, para evitar mensagens de ódio. Fala exatamente isso. Mensagens de ódio. Mas tem que, regular tomar muito cuidado com essas coisas de regulamentar a mídia. A Argentina está fazendo a mesma coisa. E só para você ver, na Espanha, a quantidade de imigrantes argentinos superou os venezuelanos. Que saíram da Argentina para ir para a Espanha saindo desse governo. Olha a situação. Isso é o populismo de esquerda. Por isso que tem que tomar muito cuidado
E a diferença é você quer votar num cara que é grosso, que às vezes é tosco, ou quer votar em um que você não sabe o que vai fazer. Uma história muito interessante que é contada nessa entrevista para ilustrar, né, como é que se conquista o voto do eleitor. E aí é uma narrativa que fala acerca, hipotética, né, do céu e do inferno. Acho que é uma reflexão bem interessante. Assista aí e mais uma vez tira suas conclusões, pense sobre isso, mas pense fora da caixinha, né? Pense no sentido de tentar entender o que está acontecendo na realidade, principalmente nesse momento de eleição, de votação. Olha aí. Vamos lá. Tô lindo. Campanha eleitoral. Certo. Um eleitor morre e vai no purgatório. Chega o atendente lá e fala, ó, geralmente a gente já sabe, em função da tua vida, se você vai para o céu ou vai para o inferno. Mas estamos em épocas de eleições. Então nós vamos te mostrar o céu, vamos te mostrar o inferno, você vai escolher. Só que por 4 anos você não pode mudar a tua escolha. Sim. Então ele pega o elevador, vai no céu, abre a porta do elevador, vem uma recepção, fecha o elevador, abre a recepção, um atendente lá falou, eu sou da campanha do céu, aqui nós temos superávit fiscal, estamos gerando emprego, temos investimentos diretos produtivos, inflação caindo, crescimento subindo, tá meio tranquilo. Às vezes é sem graça, mas aqui é tranquilo, legal. Sim. Fala, então vou agora para o inferno. Pega o elevador, vai para o inferno, abre o elevador, fica na recepção, fecha o elevador, abre a porta da recepção, campanha do inferno. Aqui é festa todo dia, é comida, é bebida, você pode fazer o que quiser, não precisa trabalhar porque o céu produz e manda o dinheiro pra gente. Isso. Aí falou, mas não precisa fazer nada, não precisa estudar, não precisa trabalhar, é só curtir a vida. Aí falou, eu prefiro aqui. Claro. Volta no purgatório e fala para o atendente, sempre pensei que o céu seria melhor, mas o inferno parece mais divertido, então eu vou para lá. Falou, lembre que por 4 anos você não pode trocar. Não, tudo bem. Pega o elevador, vai para o inferno, abre a porta do elevador, fica na recepção e quando fecha a porta do elevador e abre a porta para o inferno, era enxofre, era fumaça, era fogo. Aí falou, peraí, cadê a festa, cadê a comida? Aí vem o atendente da campanha e fala, gente, peraí, você só ontem me mostrou uma coisa, agora é diferente. Eu vou reclamar nas mídias sociais. Não, aqui tem censura, não pode. Então me junte pelo menos com a minha família, eu vou ter que ficar aqui 4 anos. Família não é importante aqui. Então eu quero ir na igreja. Não, a igreja é meio complicada aqui, não tem também não. Mas como que eu faço então? Ontem vocês me mostraram uma coisa que não é verdade. E aí o atendente fala, é que ontem estávamos em campanha e agora nós já temos o seu voto. Isso aí. O clima de já ganhou, ele não estava só aqui no Brasil, nos nossos países vizinhos, né, onde a esquerda domina, isso já vinha sendo comemorado, inclusive antecipado a vitória. Né? Então já havia, inclusive, ele vai dizer, né, o correspondente ele vai dizer que na Argentina já havia toda uma preparação para se comemorar a vitória no primeiro turno. Então, veja o que aconteceu. Estavam tão certos que o Lula ganhava em primeira volta que tem um canal de TV lá, kirchnerista, C5N. O C5N é só Kirchner. É só Kirchner, né? Você pode falar o que quiser, vai ser sempre a favor do Estado. Viram um monte de gente, repórteres, cameramen, de tudo. Ninguém sabe onde tiraram o dinheiro para trazer para aqui, mas era festa pura. Claro, começaram a observar que as pesquisas não mostravam isso e davam, não, agora reverte, agora reverte. Você tinha que ver a cara dos repórteres quando o Lula começava a subir. Eles pareciam que estavam em festa, precisavam de meia hora a mais para chegar a ganhar. Tal era a confiança que o presidente Fernandes tinha pronto um Twitter falando, parabéns Lula pela tua vitória em primeira volta. Sim. Não avisaram para ele que esse Twitter não era para colocar. Putz. Apertaram o enter. E publicou? Publicou. Aí eu respondi. Na primeira volta, ele ganhou, o Lula ganhou a primeira volta, não em primeira volta. Não é a eleição. Primeira volta, primeiro turno. E ele já tinha pedido, o primeiro turno, ele já tinha pedido autorização para entrar no espaço aéreo brasileiro para vir comemorar.
Ninguém pensa em ter apenas um pensamento hegemônico, pensamento único, né? É importante que haja aí o contraditório, que haja aquele que pensa diferente, mas a gente tem uma esquerda não só no Brasil, em especial na América Latina, mas também em outros países do mundo, países ditadores, onde muitos absurdos são cometidos e se dizem em defesa do povo. Então o que é que acontece hoje se a direita ela ganhar, ela continuar no poder? Isso tem uma tendência a acabar com projetos de poder do PT, né, do Lula. Então, mais uma vez, assista essa outra parte da entrevista. Você acredita nesse Foro de São Paulo? Claro, pô. Eu acredito no Foro de São Paulo e eu acho que o objetivo do Lula e do PT agora é evitar que ganhe Bolsonaro, porque pode acontecer uma coisa que desde o Foro de São Paulo não acontece. 2 governos contínuos de direita, de economia liberal, que pode afiançar a economia brasileira, pode tirar muita gente da pobreza sem ser da esquerda, e o Lula, com a idade que ele tem, sem ter um sucessor no PT, pode acabar com a esquerda brasileira. Amém. Eu disse. Sim. Tem que tomar cuidado com essa informação. Essa vai para o povo cristão em especial, mas também para todos que possam refletir. Muitos dizem não querer se envolver com a política e aí não se posicionam, não querem se envolver, como eu disse. Né? Isso tem um nome, isso é negligência. Nós temos um papel social, somos cristãos e temos a expectativa de uma pátria celestial, mas enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós precisamos exercer com sabedoria o nosso papel de cidadão. Então, assista. E aqui a gente vê bastante, muita gente falando disso, que vai anular o voto e sem se importar. Muita gente, inclusive, que se diz ser liberal e conservador, falando que vai anular o voto e não tomando partido. O que você acha que a galera que ouve isso, eles estão indo nessa onda mesmo, tipo meio que um efeito manada, também vou nessa, ou você acha que... Porque pelo menos o que eu reparo nas redes sociais, quando alguém faz isso, a pessoa se coloca e fala assim, mas você tem dinheiro para poder sair do país, a gente vai ficar aqui. Você acha que a turma tá indo nessa onda de quem levanta essa bandeira de não, nenhum dos dois me representa? O problema é que se você fica quieto, você padece o resultado do outro. Sim. Então teve um filósofo francês, um escritor francês, que chama Destout, Philippe Destout, que falava: os ausentes nunca terão razão. E isso mostra que pode votar quem você quiser, mas toma partido. Sim. Não tem problema, pode ser Lula, Bolsonaro, resolve. Mas assume a sua responsabilidade eleitoral. Porque a gente está vendo uma diferença de 6 milhões de votos entre o Lula e o Bolsonaro. Mas teve quase 6 milhões de votos entre nulos e brancos. Sim. Então tem que prestar atenção nessa colocação. Escolhe, não tem problema. Pode escolher quem você quiser, mas escolhe um. Segundo turno chegando, e como é que se encontra o cenário, né, no que diz respeito ao segundo turno? No panorama geral, assista aí essa outra parte do vídeo. Acho difícil no Nordeste, porque não é uma questão econômica. Eles sentem que um deles, do Nordeste, e isso não é pejorativo, chegou na presidência da República e pode voltar a estar de novo. Quem me disse isso foi a pessoa que mora no Nordeste. O que eu prestaria atenção seria na composição das alianças, por exemplo, do Rodrigo Garcia, do Sema. Mas aí que está a questão. Pode mudar? Pode. 6 milhões de votos é muita coisa. Mas você tem 9 milhões de votos de pessoas que votaram outra opção, que deverão votar. Nulos e brancos, 6 milhões aí que podem aparecer. E tem 30 milhões de pessoas que não votaram. Maior abstenção desde 1998. Com uma característica. Tem 14 milhões de pessoas que têm mais de 70 anos, que é voluntário, não é obrigatório. Os velhos. E que muitas pessoas ficaram mais de 1 hora na fila porque não conseguiam chegar até o elevador e foram embora. Então, tem que prestar atenção de que coloquem mais mesas, se é possível, ou alguma mesa aí de prioridade, porque teve muita gente de idade que não é de Lula e não votou. Então, essa é a questão. Não focaria, se estivesse na campanha do Bolsonaro, não focaria em tentar apenas a mudança de quem votou a Lula para votar em Bolsonaro. Mas os próprios lugares onde ele já teve maioria bonitão. Para virar voto. Uma análise agora de como passou a andar o Brasil depois que a esquerda saiu do poder.
especialmente nos 2 últimos anos, mas abre a mente, principalmente você que tem um pensamento mais da esquerda, não se trata de direita e esquerda, mas uma análise realista do que está acontecendo nos 2 últimos anos em especial. Você é um cara que está há 38 anos aqui no Brasil, então, pô, você já é mais brasileiro do que argentino. Sim, e você tem as duas vidas, porque você faz negócios entre a Argentina e o Brasil. E nós tivemos um período aqui, se você pegar, que foi do Temer, são 6 anos. Você acha que melhorou esse Brasil para business? Aqui? É. Com certeza. Muito. Mas eu te diria que melhorou nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos? Porque a pandemia atrapalhou tudo. A pandemia não foi uma coisa que permitisse determinar se a economia estava indo bem ou estava indo mal pelo trabalho do Ministério da Economia. O Paulo Guedes não conseguia fazer o que ele poderia fazer e a gente vê isso aqui. Depois de 42 anos, o Brasil vai crescer mais do que a China e que os Estados Unidos, com inflação menor que a China e que os Estados Unidos. Isso não acontece. É inédito. 42 anos atrás. Mas aprofunda. Por que melhorou? Desburocratizou o sistema? Muito. Tirou as janelinhas que você precisava ir para pedir um registro, alguma coisa, que isso provoca demoras e provoca corrupção também. E o fato de ter um mercado livre, em que não acontece isso que você mencionava na Argentina, deixa a oferta e a procura se mexerem. Isso é o melhor dos mundos. Se você conspira contra uma, ou a oferta ou a procura, pode gerar desabastecimento ou pode gerar uma economia que está desviada por uma intervenção do Estado. Isso termina mal. Agora, nessa parte final do vídeo, eu queria que você prestasse muita atenção. Não se pode votar olhando apenas o recorte daquilo que se apresenta no momento. É preciso olhar o histórico. Então não vote apenas ouvindo o que está sendo falado nas campanhas eleitorais. Considera todo o contexto do que está sendo feito, do que foi feito, do que aconteceu lá atrás. Né? Então quando você vê alguém que é acusado e julgado e condenado por corrupção voltando a se candidatar e você esquece de tudo que aconteceu, isso é um absurdo. Então assista essa última parte do vídeo. Mas o importante é que, pela primeira vez desde o regresso da democracia, se o Bolsonaro ganhar, o PT corre grande risco de sumir. Mas, mas o PT... Amém. Tem um ponto que é interessante. Tá rolando já um terrorismo na imprensa. Tá todo mundo falando, oremos. O pessoal já tá falando, Bolsonaro tá cortando verba para educação, verba para saúde. Eu tô vendo mas já... é campanha, bonitão. Eu sei, mas é imprensa, não é oposição. É campanha, é o satanismo. Agora é campanha, é jogo baixo. Bom, estamos acabando esse vídeo. Eu quero agradecer a todos que assistiram até o fim. Peço que faça uma boa reflexão. Dia 30 de outubro está chegando, é dia de eleição. Vote de forma consciente, não jogue o seu voto fora, não vote nulo, não vote branco, não deixe de votar. Então é um momento crucial. Às vezes você não tem uma completa afinidade com determinado candidato, mas é um momento de escolher, será um ou será outro, e a gente precisa escolher o que é melhor para o nosso país. A você, cristão, nós temos os nossos princípios, os nossos valores, o que pensamos e julgamos ser certo de acordo com a palavra, então não deixe de considerar isso.